Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso bom dia de muita paz a todos. Como o nosso Gilberto já adiantou, nesta manhã nós estaremos conversando sobre esta obra de Hermínio Correia de Miranda, Guerrilheiros da Intolerância, dando um enfoque especial ao assunto da reencarnação. Conforme nós estamos vendo na projeção, o Hermínio tem o costume de contar aos seus leitores e às suas leitoras como e o porquê ele escreve as suas obras. E no início deste livro, então, Guerrilheiros da Intolerância, ele nos conta a história deste livro, nos dizendo de que houve um tempo em que um ambicioso projeto literário ocupou grande espaço em sua mente. Ele desejava escrever um livro no qual estudasse reencarnações do mesmo espírito em mais de uma existência. Escolheu algumas figuras históricas conhecidas sobre as quais ele dispunha informações, material, ou que pelo menos justificassem o empenho em relatar aquilo que ele chamara provisoriamente de multibiografias. Colocaria as histórias de suas existências uma ao lado da outra, de modo a obter-se uma visão de conjunto que permitisse ele então construir uma hipótese razoável de que teriam sido a mesma entidade espiritual em diferentes passagens pela vida terrena. Hermínio então selecionou alguns personagens, como por exemplo Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão, depois João Hus e Allan Kardec, e entre os brasileiros Bartolomeu de Gusmão e Santos Dumont, bem como José Bonifácio de Andrade e Silva e Rui Barbosa. Arranjou um título vistoso para o livro, Mecanismos Secretos da História, e levou alguns anos, então, para escrever esta obra. É importante salientar, ele nos diz, que numa de suas passagens a Salvador, à época, em conversa com Divaldo Pereira Franco, esse lhe informara que a entidade espiritual Dr. Bezerra de Menezes mandava-lhe dizer que confirmava as conexões palingenésicas que ele propunha entre os vultos históricos selecionados e que estava na hora, então, do Hermínio publicar o livro, que permanecia ainda engavetado. Os originais foram entregues à FEB, a Federação Espírita Brasileira, e lá eles repousaram em tantas outras gavetas ou prateleiras por mais alguns anos. E o Hermínio não recebia uma resposta da Federação se o livro, se a obra seria publicado ou por que motivo eles não a publicariam. Ele resolveu pedir então à FEB de volta os originais, pensava reduzir o tamanho da obra antes de oferecê-la a outra editora. A essa altura, porém, parte do material extraviara-se na FEB. Devolveram não apenas 2 dos 4 volumes datilografados. Naquela época eram datilografados. Felizmente, mais tarde, remexendo velhos guardados, esquecidos desde a última mudança de apartamento, Hermínio encontraria uma cópia carbono dos originais completos de Mecanismos Secretos da História. Por essa época, Hermínio fica sabendo por Luciano dos Anjos que Ismael Gomes Braga havia lido os originais de Mecanismos Secretos, muito provavelmente incumbido pela FEB de avaliá-los e opinar sobre a viabilidade da sua publicação. Ismael Gomes Braga escreveu um pequeno artigo sobre esta obra, sobre o livro, contando já com a publicação, que não aconteceu. Aliás, continua inédito até hoje a publicação de Mecanismos Secretos da História. Neste artigo, Ismael não se limitou a aprovar o livro, mas também propôs ao Hermínio que incluísse entre os biografados a dupla Giordano Bruno e Anibissan.
A ideia seduziu de imediato Hermínio Corrêa de Miranda, e a partir daí ele descreve toda uma saga em busca de material, das biografias desses personagens, para então escrever um livro, que é este livro que nós vamos falar hoje, Guerrilheiros da Intolerância. E ele escreveria esse livro independente do destino que teria a obra Mecanismos Secretos da História, que continuava inédito à sua época e que continua até nos dias de hoje. O livro Guerrilheiros da Intolerância, portanto, ele trata de 3 encarnações de um mesmo espírito, como Hipácia, Giordano Bruno e Anibissã. E o nome Guerrilheiros da Intolerância é no sentido de que Hipácia, Bruno e Bissã sempre defendiam o direito do livre pensar e a livre escolha entre as diversas opções religiosas, ou seja, eles eram contra a intolerância, eram guerrilheiros da intolerância. Antes de nós comentarmos sobre esses 3 personagens, é importante nós fundamentarmos a proposta do Hermínio Corrêa de Miranda nas obras da doutrina espírita, que nós estamos fazendo uma exposição num centro espírita. E nós vamos aqui nos reportar a esse assunto das ideias inatas, que Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, quando ele trata do assunto da reencarnação. Então, o codificador pergunta aos espíritos superiores se encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. E os espíritos nos dizem que todos nós, espíritos, guardamos uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, todos nós, encarnados, não obstante esqueçamos do nosso passado, e isso os espíritos nos dizem que é um benefício da providência, porque nós sabemos que a família consanguínea tem origem nas vidas passadas de cada um dos seus integrantes, e que graças à reencarnação estamos aqui reunidos nessa família para fazer os ajustes e reajustes indispensáveis. E que se nós tivéssemos consciência, se nós lembrássemos do nosso passado, possivelmente nós não conseguiríamos levar a termo esse projeto da família consanguínea. Então, o esquecimento do passado é um benefício que a providência nos concede. Mas não obstante esqueçamos do nosso passado, nós não lembremos dos detalhes dessas existências anteriores, tudo o que nós adquirimos em ciência e em moralidade nas existências anteriores, nós trazemos isso conosco, porque é um patrimônio do espírito, intransferível, inalienável, indelével. E a intuição que nós temos de todo esse progresso que nós já fizemos nas existências anteriores é o que nos permite dar sequência, dar continuidade ao progresso já efetuado. Nós poderíamos fazer analogia com aquele aluno que passa da 3ª para a 4ª classe, e o que lhe importa na classe seguinte para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso, é levar o conhecimento que ele adquiriu na classe anterior e nas classes anteriores. Não lhe importa saber detalhes de como ele adquiriu esse conhecimento, em quais escolas ele estudou, quais foram os nomes dos seus professores, se ele estudava de manhã, à tarde ou à noite, se ele ficou em dependência em alguma disciplina, quais eram os seus colegas, se ele numa existência anterior habitou um corpo masculino ou um corpo feminino. Esses detalhes não lhe importam. O que importa para dar continuidade ao progresso na classe seguinte é levar o conhecimento que ele conquistou, que ele adquiriu nas classes anteriores.
Na questão seguinte, na questão 219, continua Allan Kardec interrogando os espíritos superiores. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Lembrança do passado. Não uma lembrança consciente, mas essa intuição que nós trazemos do conhecimento adquirido no passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Nós não lembramos dos detalhes, mas trazemos aquilo que conquistamos sempre conosco. E mais uma questão que nós achamos muito importante também para comentar neste momento, agora da obra O Consolador, uma das obras de Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a questão de número 50, quando perguntam ao Espírito Emmanuel o que é a vocação. O que é a vocação? E ele nos dá esta belíssima e profunda resposta. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, aquilo que nós temos hoje vocação para fazer, as nossas habilidades, aquilo que nós fazemos hoje com naturalidade, que nós temos por vocação, esse impulso natural, ele tem origem, é o resultado da repetição de experiências semelhantes, de experiências parecidas, de análogas experiências, através de muitas vidas. Portanto, exercitarmos uma determinada atividade, nós desenvolvermos alguma aptidão, alguma habilidade, hoje nós fazemos aquilo com naturalidade. Nós temos vocação para aquilo. É um impulso natural. Nós fazemos sem muito sofrimento, algo tranquilo para nós fazermos, mas que tem origem, então, nesses exercícios que nós praticamos ao longo de muitas vidas. E suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Quando nós vemos aquelas crianças em tenra idade terem um desempenho muito além do comum nas artes, nas ciências, com os instrumentos musicais, sem que tiveram tempo para aprender, para praticar, para treinar aquilo nessa existência, a única resposta racional para isso é que elas trazem isso de existências anteriores. Porque se a alma fosse criada no momento em que é criado o corpo, se a alma não pré-existisse, se ela não existisse antes da formação do corpo físico, então Deus seria um Deus parcial, um Deus que criaria almas superiores umas às outras, que privilegiaria algumas em detrimento de outras. Seria um Deus injusto. Mas quando nós avaliamos esta questão, analisamos sob a perspectiva da imortalidade da alma e da reencarnação, nós vemos que esses espíritos que nós achamos superiores, na verdade eles conquistaram isso com muito trabalho e com muito esforço em existências anteriores. Feito então essas considerações, vamos falar um pouquinho sobre Hipácia, a bela filósofa de Alexandria, que nasceu em Alexandria entre os anos 370 e 380 da era cristã, segundo Larousse, e morreu trucidada em março de 415. Hipácia era filha de Teon, matemático, comentador de Euclides e de Ptolomeu e professor da Universidade de Alexandria. O pai ensinou-lhe matemática e astronomia, encantado com a inteligência da filha. Geometria era sua matéria preferida,
e isso lhe possibilitou mais tarde a entrada para o território quase sagrado da filosofia. O Larousse lembra que Platão adotou para sua própria escola o seguinte dístico: aqui ninguém entra sem ser geômetra. Então, para Platão e para os seus discípulos, ninguém entrava na sua escola se não tivesse conhecimentos de geometria, se não fosse versado em geometria, se não escrevia sobre geometria. Em prosseguimento à esmerada educação que recebeu de seus pais, Hipácia passou algum tempo ampliando seus conhecimentos em Atenas, onde Plutarco, o jovem, ainda lecionava publicamente sobre Aristóteles e Platão. Hipácia foi iniciada nos postulados esotéricos. Essa temática voltaria a atrair magneticamente sua atenção em futuras existências como Giordano Bruno e como Anibis San. Em Atenas ela conquistou certa celebridade e de volta a Alexandria não tardou a se tornar conhecida. Era eloquente como seriam Bruno e Bissan, dotada de inteligência penetrante. A jovem pensadora usava o manto especial que caracterizava os filósofos e circulava perfeitamente à vontade, despreocupada de sua beleza, entre os homens eminentes da época. Sua palavra era sempre grave e ouvida com respeito. Não chegou a casar-se. Hipácia foi uma politeísta de berço e de formação cultural, pois essa era a opção de seus mestres e do seu pai, inclusive. Hipácia foi professora por excelência, gostava tanto de filosofia que parava na rua para explicar aspectos mais difíceis das ideias de Platão e Aristóteles a qualquer pessoa que lhe pedisse esclarecimentos. No entanto, os cristãos de Alexandria consideravam-na com um olhar enviesado, de suspeita. Hipácia era uma sedutora descrente, porém dotada de poderosa dialética, e isso incomodava os cristãos ortodoxos da época. Segundo a biografia universal, Hipácia teve o destino das pessoas brilhantes. Ela despertava muita inveja. E Cirilo, arcebispo de Alexandria, ele teria sido um dos que invejaram e muito Hipácia. Em 412, Cirilo, que era um inflexível defensor da ortodoxia católica, mandou fechar as igrejas que estavam sendo utilizadas por uma seita dissidente e em seguida promoveu a expulsão dos judeus da cidade. Por essa questão, Orestes, que era o prefeito de Alexandria, era pagão e muito amigo de Hipácia, entrou em choque. Então, a partir desse choque entre o prefeito pagão e Cirilo, o arcebispo de Alexandria, desencadeiam aí diversos conflitos. Em 414, hostilizados pelos cristãos, os judeus revidaram promovendo sangrentas represálias, e Cirilo então manda tomar a força e pilhar as sinagogas, e em seguida expulsou os judeus da cidade. A radicalização tornou-se inevitável e os conflitos começaram. E não houve entendimento entre o arcebispo e o prefeito. E segundo um dos biógrafos de Hipácia, o único obstáculo que havia a um bom entendimento entre o prefeito e o arcebispo era Hipácia. Os cristãos mais enfurecidos, liderados por certo Pedro, no momento que Hipácia saía de casa, arrancaram-na da carruagem, arrastaram-na até a igreja de Cesariana, despiram-na e apedrejaram-na impiedosamente. Arrastaram os pedaços sangrentos pelas ruas da cidade, e em seguida queimaram os restos num lugar chamado Sinaron. Declara ainda o Albé, que é um dos biógrafos, ser difícil crer que Cirilo não haja mergulhado suas mãos naquela sangrenta tragédia. E aí o próprio Hermínio nos coloca uma reflexão.
Hipácia, ao renascer como Giordano Bruno e posteriormente como Anibiçã, não teria razões para desconfiar daquele tipo de cristianismo deformado? E é o que nós veremos nas existências anteriores. Só mais um dado que nós achamos interessante aqui acrescentar, mesmo após a morte de Hipácia, é que em 431, esse mesmo Cirilo, ele presidiu em nome do Papa o Concílio de Éfeso, no qual se definiu a unidade da pessoa divina do Cristo e Maria como Mãe de Deus. Então é a partir de 431 que foi instituída a Santíssima Trindade e Maria como sendo a Mãe de Deus. Nós destacamos aqui na figura de Hipácia algumas características que nós veremos que são as mesmas em Giordano Bruno e Anibiçã. Aquela vocação, então, que Giordano Bruno e que Anibiçã tinham, como sendo reflexo também da sua vida como Hipácia. Então, aqui o Hermínio nos coloca que ela era eloquente, como seriam Bruno e Ibiçã, dotada de inteligência penetrante. Como Anibiçã, a Hipácia não chegou a casar-se, e como Anibiçã, cerca de 1450 anos mais tarde, ela viveria na Inglaterra uma desastrosa experiência matrimonial. Na Inglaterra vitoriana do século XIX, Anibiçã desafiou os costumes da época ao enfrentar mais de uma vez os tribunais da época, aos quais compareceu para defender-se das várias acusações que lhe foram imputadas. Portou-se com a mesma dignidade das existências anteriores. Hipácia foi despida, esquartejada viva e queimada em Alexandria. Bruno foi despido e queimado vivo em Roma. Ambos defendiam o direito ao livre pensar e à livre escolha entre as opções religiosas, como também Anibiçã. Os três sempre se opuseram à intolerância. Essa é a marca mais forte entre esses três personagens. E agora vamos falar um pouco sobre Giordano Bruno, o metafísico do Renascimento. Bruno nasceu em Nola, na Itália, em 1548 e morreu queimado na Praça das Flores, em Roma, no dia 17 de fevereiro de 1600. Duran, que é um dos seus biógrafos, situa Bruno como pensador, não necessariamente como teólogo, a despeito de haver recebido ordens religiosas e ter sido condenado pela Inquisição, também por motivos religiosos. A opção de Bruno pelo ensino religioso foi ditada pelo irresistível desejo de estudar e não pelas suas inclinações religiosas. Ele estava mais interessado na biblioteca, nos livros, nos muitos livros dos colégios mantidos pela Igreja. Ele estudou os clássicos gregos e latinos, Platão, Aristóteles, os livros de teologia e até alguns autores árabes. Com essas ideias na cabeça, é fácil de concluir que o noviço rebelde perturbava muito seus mestres. Ele era temperamental e sujeito a crises coléricas e destemperos de linguagem. Ele tinha muita dificuldade para se manter em silêncio. Passou por diversos locais da Europa, por algumas universidades, sempre escrevendo, lecionando, fazendo palestras. Escreveu diversas obras. Acreditava-se um missionário e havia elaborado para si mesmo um projeto missionário de reformador das estruturas de pensamento e ação, não apenas religiosas, mas até políticas ou pelo menos sociais. Inclusive, chegou a pensar na temerária empreitada de convencer o Papa a ser instrumento vivo da sua reforma. Segundo um dos seus biógrafos, homens como Bruno são imunizados pelo senso missionário de que são possuídos contra qualquer percepção do perigo. Ele via Moisés e o próprio Cristo como magos,
manipuladores de energias e forças cósmicas, e acreditava que, assenhorando-se de tais segredos, ele poderia fazer o mesmo. A Igreja estava sempre na mira das suas baterias. Não há dúvida de que ele percebia com lucidez a obsolescência do modelo religioso no qual se cristalizara, aprisionado e com visíveis deformações, o ensinamento moral do Cristo. Ele propunha um retorno ao hermetismo de inspiração egípcia com pinceladas neoplatônicas e gnósticas. Em outras palavras, ele pretendeu resgatar a realidade espiritual para construir com ela um novo modelo filosófico-religioso, arejado, consistente e racional. Errou, por certo, nos fala Hermínio Correia de Miranda, na mistura dos componentes de sua utopia, utilizando-se de certos conceitos e instrumentos menos confiáveis, como a astrologia de seu tempo. Equivocou-se também na avaliação de seu próprio conhecimento, poder e competência para realizar uma reforma de tais proporções. Isso, contudo, não lhe diminui os méritos, pelo contrário, os destaca. Um homem sozinho, à sua época, que mediu forças contra o poder civil e religioso. Com idêntica lucidez, Bruno percebeu logo a importância da astronomia e Copérnico, a astronomia de Copérnico e suas decisivas consequências na reformulação do pensamento científico e teológico. A ilusão final de Bruno foi a esperança que, de volta à Itália, ele pudesse levar os inquisidores a crerem que continuava sendo o filho querido da Igreja, citando numerosos pontos de sua obra em que a ortodoxia católica havia sido preservada. Perante o tribunal do Santo Ofício, ele adotou a linha defensiva de colocar-se como filósofo incumbido de analisar ideias e não como teólogo empenhado em contestar aspectos religiosos. Bruno acreditava que, como filósofo, ele podia analisar, contestar, reflexionar sobre os dogmas da Igreja, que, como cristão, ele não poderia fazer. Então ele tinha essa ilusão, mas diante da Inquisição ele foi condenado. E Hermínio termina a biografia de Giordano Bruno dizendo que Bruno estava antecipando em cerca de 300 anos algumas informações que várias entidades espirituais estariam passando a Allan Kardec na França em meados do século XIX, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade do espírito e a própria reencarnação. Interessante também dizer que o Larousse considera Bruno como um discípulo continuador dos alexandrinos, sem saber que ele havia sido Hipácia, uma das suas encarnações anteriores. E aqui também nós destacamos algumas características em comum entre esses espíritos. Na ótica deste livro, Giordano não se tornou um pensador rebelde, ele nasceu rebelde, tradição que vinha de Hipácia e continuaria em Anibiçã. Spampanato, erudito biógrafo italiano, menciona o interesse de Bruno pela magia, ainda que sem abandonar sua tarefa de escritor. Anibiçã exploraria a temática das mônadas, de que cuidou Bruno nesta obra que está aí em destaque. Então, Giordano Bruno faz um resgate do atomismo grego e trata nessa obra das mônadas, e depois a Anibiçã continuaria tratando deste assunto também. Parece que Bruno gostava de provocar polêmicas, ou pelo menos não as temia, o que seria um dos traços predominantes do caráter de Anibiçã, como fora, aliás, o de Hipácia ao desafiar o temido poder do patriarca de Alexandria no século V.
E depois nós temos então a figura de Anibiçã e suas muitas vidas, como nos fala o seu biógrafo. Nasceu em 1º de outubro de 1847 em Londres, Inglaterra, e morreu em 20 de setembro de 1933 em Adyar, na Índia. Tão extensa é a biografia de Anibiçã que o seu biógrafo, Nettercott, ele escreveu 2 grandes volumes sobre a vida de Anibiçã. E ele então resolve comentar sobre as 9 vidas de Anibiçã numa única existência. Então ele nos diz que dentro de uma única existência, Anibiçã foi a esposa cristã, a mãe ateia, a mártir da ciência, a agitadora social trabalhista, a discípula dos Mahatmas, a educadora propagandista e mística indiana, a presidente do Congresso Nacional da Índia e depois, mais para o final da sua vida, a líder abandonada e a vida na morte. Então, dentro de uma mesma existência, para nos dar uma dimensão de tudo o que fez esta mulher. E também ele nos fala sobre um outro curioso aspecto do caráter de Anibiçã, que ela era extremamente suscetível de receber influências externas, sobretudo influência masculina. E aí ele vai nos dizendo sobre as diversas doutrinas, as diversas formas de pensamento pelas quais ela passou durante essa sua existência. Porque no início ela tinha uma certa aversão à religião, uma irreligiosidade, e que o seu marido, Frank Bissan, não contribuiu muito para que ela revertesse essa sua ideia equivocada com relação às religiões. E a partir daí, sob influência de outras figuras masculinas, ela partiu para o deísmo, para o ceticismo, para o racionalismo, para o secularismo, que nós poderíamos englobar aqui o materialismo, o ateísmo, livre pensamento, individualismo, radicalismo político. Depois ela passou pelo socialismo, pelo marxismo e finalmente, mais para o final da sua vida, se rendeu à teosofia, através de uma controvertida e masculina figura, apesar de ser uma mulher, chamada Helena Blavatsky, da qual depois Anibiçã passou a ser discípula, até porque Anibiçã foi presidente da Sociedade de Teosofia, que foi iniciada por esta Madame Helena Blavatsky. E também, ao final, o Nettercott ele encerra a sua estupenda biografia com um interessante exercício de especulações. Qual seria para o mundo a diferença caso Anibiçã nunca houvesse existido? Ou seja, quais foram as suas contribuições e o que o mundo teria perdido se ela não estivesse entre nós nesta época? Então ele nos diz da importante conquista que Anibiçã teve grande parte aqui, da admissão de mulheres ao ensino superior britânico, da aceitação do controle de natalidade. Foi graças a Anibiçã e mais alguns companheiros da época que eles trataram deste assunto que muitos homens tinham medo de comentar sobre o controle de natalidade. Então, graças a ela, a aceitação do controle de natalidade. Relevante posição na luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Sua ausência no comitê escolar em Londres retardaria substancialmente a decisão de proporcionar instrução e alimento gratuitos às crianças de ambos os sexos. Muita falta faria nas greves e nas questões trabalhistas e sociais em geral sua corajosa participação feminina como líder grevista e reformadora social. Ela ia para as ruas fazer comícios e liderar nas fábricas movimentos de natureza social em luta por mais humanas condições de trabalho
especialmente para mulheres e crianças exploradas. Onde quer que houvesse um grupo oprimido, uma classe ou uma simples pessoa com seu direito de liberdade contestado, lá estava ela em defesa desses direitos. Então ela teve um papel muito importante. E algo que nós achamos interessante aqui de comentar, para nós vermos essa questão do esquecimento do passado, Annie Besant, além de diversas coisas, ela era crítica literária, escrevia diversos artigos, escrevia para o jornal, e aos 29 anos, ela escreveu um artigo sobre o próprio Giordano Bruno. E ainda ela não sabia que ela era ela própria, né? Que era Giordano Bruno há cerca de 3 séculos atrás. Então ela não sabia disso, escreve um artigo sobre o Giordano Bruno. E ela coloca ali uma frase muito interessante de Giordano Bruno que nós achamos interessante destacar, quando o Bruno nos fala assim: saber morrer num século é viver em todos os séculos vindouros. E aqui também algumas características em comum entre esses 3 personagens, né? Ela sabia usar como poucos sua carismática presença nas tribunas, onde quer que falasse em público. Seu poder verbal, escreve o Nettercott, era tão convincente e seu charme tão poderoso que Shaw foi apenas um entre milhares a exaltá-la como a maior oradora do século. Como que retomando o trabalho de outra Hipácia, que fora ela mesma em Alexandria, entre os séculos IV e V, Annie optou por estudar álgebra, geometria e física. Quando ela entrou para a universidade aqui, como uma das primeiras mulheres, ela se destacou em todas as disciplinas. Nettercott identifica em Annie Besant aquele mesmo tipo de inquietação intelectual, no fundo, uma agoniada busca espiritual, que foi uma das tônicas do psiquismo de Giordano Bruno. Então aquela atividade intelectual incessante, aquela busca intelectual que na verdade esconde aí uma busca espiritual, né, do espírito imortal que somos todos nós. De fato, a agressiva irreligiosidade de Annie Besant parece mais uma vingança pessoal contra todo aquele opressivo sistema de dogmas, do qual a Inquisição, que levou Bruno à fogueira, era apenas um implacável instrumento de intolerância. Nettercott lembra a vocação dela para o martírio. Acho até, né, aqui no comentando o Hermínio, que mais que uma vocação, esse traço fundamental do psiquismo de Annie seria uma espécie de matriz kármica que ela trazia de remotas existências, pois a tendência estava presente pelo menos em Bruno e talvez em Hipácia. E antes de nós caminharmos aqui para a conclusão que nos faz o próprio Hermínio acerca desse espírito, também é importante nós destacarmos que Annie Besant ela foi contemporânea de Allan Kardec. E Hermínio Corrêa de Miranda, na leitura de todo o material e das biografias, não encontra nada que diga que Annie Besant tenha estudado o Espiritismo, o que teria ajudado ela em muito. Ela não estudou o Espiritismo, mas nós ficamos aqui a pensar como estaria então este espírito numa nova existência, que com certeza agora ela já deve ter conhecido o Espiritismo, né, com toda essa capacidade intelectual, com toda essa cultura que ela tem. Como seria esse espírito numa nova existência, se não estiver já encarnado, né, entre nós? E a conclusão então do Hermínio Corrêa de Miranda acerca desse espírito, já caminhando para a conclusão da nossa exposição, é que a entidade espiritual que animou os corpos de Giordano Bruno, Annie Besant e a própria Hipácia, ela necessita alijar de sua formação cultural aspectos fantasiosos e míticos que tanto contribuíram para o melancólico fracasso na implantação de suas complexas utopias. Feito isso, poderá colaborar como
sonha e deseja, para que se construa afinal um mundo melhor, apoiados em alicerces de justiça social, amor ao próximo, liberdade de pensamento e ação, contidos apenas pelos claros limites recomendados por uma ética universalmente aceita e praticada e uma inteligente e racional abordagem acerca da realidade espiritual. Então essas eram as nossas considerações acerca desta obra, Guerrilheiros da Intolerância, e nós estaremos novamente com esse assunto no plantão doutrinário lá na CEPAL, no dia 18 de janeiro. Obrigado.